E obrigada à sogra, que ajudou financeiramente, porque pelo menos nisso ela ainda serve, né? Minha nora, no microfone, na frente de 80 convidados, na festa de 18 anos do meu neto, que eu paguei R$ 20.000 para acontecer. Risadinhas educadas na plateia. Meu filho do lado, cabeça baixa, fingindo que não ouviu. E eu ali, na mesa do fundo, sorrindo porque era o que se esperava de uma avó. Sorrir e engolir. Mas a Renata não sabia de uma coisa. Aquela foi a última vez que eu engoli calada. E dali a 3 meses, na frente de 200 pessoas, ela ia descobrir quem eu sou de verdade. Meu nome é Marlene, tenho 68 anos, e essa história quase me destruiu, mas quase. Era março de 2025, a festa de 18 anos do Felipe, meu neto do meio. Salão bonito, buffet caro, decoração de revista. Tudo pago com a ajuda da vovó, claro, porque quando o dinheiro aperta, é pra mim que ligam. Mas na hora dos agradecimentos, vovó vira piada. A Renata pegou o microfone depois do Eduardo, meu filho, e fez o discurso dela. Agradeceu o marido, os filhos, os amigos, o buffet, o DJ. E no final, como quem joga um osso para cachorro, e obrigada à sogra, que ajudou financeiramente, porque pelo menos nisso ela ainda serve. O salão riu. Riso educado, riso de quem não sabe o que fazer com o constrangimento alheio. Eu fiquei parada, o copo de champanhe na mão, o sorriso congelado no rosto. 32 anos dando aula de história, formando cidadão, ensinando gente a pensar. E agora eu servia para pagar festa. Era isso que eu era para minha família. E lembrei de 18 anos engolindo. 18 anos ouvindo que eu era sem classe, ultrapassada, constrangedora em público. 18 anos de olhares de desprezo quando eu abria a boca na mesa de jantar. 18 anos de "ai sogra, isso é coisa de antigamente" na frente dos netos. 18 anos do meu filho calado, concordando com a cabeça para não comprar briga com a mulher. 18 anos sendo a avó que buscava na escola, que cozinhava no domingo, que emprestava dinheiro, que ficava com as crianças nas férias, e em troca recebia risadinha e piada de microfone. A festa continuou, a música voltou, as pessoas dançaram. Eu fiquei sentada na mesa do fundo, sozinha, olhando aquele salão cheio de gente que eu nem conhecia direito. E ali, naquele momento, tomei uma decisão. Não ia brigar, não ia gritar, não ia fazer escândalo, ia fazer pior, ia desaparecer. Ia sumir da vida deles sem explicação, sem briga, sem drama. E quando sentissem falta, porque iam sentir, aí sim eu ia falar. Na frente de todo mundo. Assim como fui humilhada na frente de todo mundo. Levantei, peguei minha bolsa e fui embora sem me despedir. Ninguém notou. Para entender o tamanho daquela humilhação, você precisa conhecer a história. Eu casei com o Hélio em 1978. Eu tinha 21 anos, ele tinha 30. Contador sério, trabalhador, daqueles homens que saem de manhã e voltam de noite sem reclamar. Tivemos 2 filhos, o Eduardo, que nasceu em 80, e o Marcos, em 83. Eu fiz faculdade de História mais tarde, porque o Hélio achava importante eu terminar os estudos depois que os meninos crescessem. Me formei com 30 anos, comecei a dar aula com 32 e fiquei 32 anos na rede estadual de Minas até me aposentar em 2017. Não foi uma vida fácil, mas foi uma vida digna. E eu achava que tinha criado 2 filhos dignos também. O Marcos foi embora para Portugal em 2015, logo depois que o Hélio morreu. Meu marido teve um AVC fulminante, morreu em casa, nos meus braços, numa tarde de domingo, 65 anos. O Marcos ficou pro enterro, ficou mais umas semanas, e depois disse que tinha uma oportunidade de trabalho em Lisboa que não podia recusar. Foi. Liga uma vez por mês, manda mensagem de vez em quando, é carinhoso, mas distante. Eu entendo. A vida dele é lá, agora. O problema é o Eduardo. O Eduardo casou com a Renata em 2007. Ela tinha 25 anos, ele 27. Arquiteta, bonita, bem vestida, daquelas mulheres que olham para você e você sente que está sendo avaliada. Desde o namoro eu senti que tinha alguma coisa errada, mas não falei nada porque mãe não se mete, né? Grande erro.
o maior da minha vida. No começo, era sutil. Um comentário aqui, um olhar ali. Sogra, a senhora ainda usa esse tipo de roupa? Sogra, esse jeito de falar é muito interior, né? Sogra, a senhora não acha que já passou da idade de dar opinião sobre decoração? Eu ria, fingia que era brincadeira, deixava passar. Mas não era brincadeira. Era teste. Ela estava testando até onde podia ir. E como eu nunca reagi, ela foi indo. E foi. E foi. Quando o Lucas nasceu, em 2003, eu achei que as coisas iam melhorar. Neto, né? Une a família. Mas não uniu. A Renata deixava claro que eu podia ajudar. Buscar na escola, ficar de babá, dar presente caro. Mas não podia opinar. Sogra, não é assim que se educa a criança hoje. Sogra, esses valores antigos não funcionam mais. Sogra, deixa que a mãe sabe o que é melhor. Eu era útil, não era família. Era funcionária disfarçada de avó. O Felipe nasceu em 2007, a Marina em 2010. 3 netos. 3 crianças que eu amava mais que tudo, que eu buscava na escola quando a Renata não podia, que eu levava no médico quando ela tinha reunião, que eu ficava nas férias inteiras enquanto ela e o Eduardo viajavam para a praia. Eu fazia tudo. E em troca, recebia o quê? Obrigada, sogra, com aquele tom de quem agradece à empregada. E o Eduardo? O Eduardo ficava calado. Sempre calado. Sabe o que dói mais do que a humilhação? É o silêncio de quem deveria te defender. Eu lembro de um Natal, 2019, que a Renata fez uma piada sobre eu ter errado uma palavra em inglês. Eu falei Wi-Fi com pronúncia errada, e ela riu alto, olhou pro Eduardo e disse: Amor, sua mãe é muito engraçada, né? Parece que parou no tempo. O Eduardo deu uma risadinha. Uma risadinha. O filho que eu criei, que eu paguei escola particular porque ele queria, que eu ajudei a pagar a faculdade de Direito, que eu emprestei dinheiro quando o escritório dele estava em baixa, deu risadinha da mãe junto com a mulher. Aquele Natal, eu chorei escondida no banheiro. Mas voltei para a mesa sorrindo, porque era o que se esperava de mim. A partir dali, ficou pior. A Renata parou de disfarçar. Começou a me cortar na frente de todo mundo, a revirar os olhos quando eu falava, a me excluir de conversas como se eu não existisse. E o Eduardo? Mãe, não leva a mal, é o jeito dela. Mãe, você é sensível demais. Mãe, não começa. Eu era o problema, sempre eu, mas eu observava. 32 anos de sala de aula me ensinaram a observar, e eu via tudo. O jeito que ela tratava as amigas ricas com carinho e a mim com desprezo. O jeito que ela falava do próprio pai, morto há 10 anos, como se ele fosse um santo, mas falava de mim como se eu fosse um estorvo. O jeito que ela gastava dinheiro que não tinha em roupa e decoração enquanto pedia para mim ajudar com a festa dos netos. Eu via e eu anotava, não no papel, na memória. E então veio a festa do Felipe. Os 20 mil reais que eu dei de presente, eu tinha guardado durante 2 anos. 2 anos juntando da aposentadoria, cortando gasto, deixando de trocar o sofá velho, deixando de viajar para ver o Marcos em Portugal. 2 anos. Porque eu queria que meu neto tivesse uma festa bonita, porque eu achava que a família ia reconhecer o sacrifício, porque eu ainda acreditava que amor se demonstra com ação e que ação gera gratidão. Errado. Amor para eles era moeda de troca, e eu era o banco. Pelo menos nisso ela ainda serve. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça a noite inteira. Cheguei em casa, sentei na poltrona do Hélio, a poltrona que ele sentava todo dia depois do trabalho, que ainda tem o cheiro dele no tecido, e chorei. Chorei até secar. Chorei de raiva, de humilhação, de arrependimento por ter deixado chegar até ali. E quando as lágrimas acabaram, ficou só a decisão. Eu não ia brigar. Briga eles podiam rebater, podiam me chamar de louca, de senil, de sensível demais. Eu ia fazer diferente. Ia sumir, ia parar de ser útil. Ia parar de buscar neto, de cozinhar domingo, de emprestar dinheiro, de atender telefone. Ia desaparecer e deixar eles sentirem o peso da minha ausência. E em junho,
no casamento do Lucas, quando me pedissem para fazer o brinde da família, porque iam pedir, era tradição, eu ia falar. Ia contar tudo, na frente de todo mundo, na frente das amigas ricas da Renata, dos colegas do Eduardo, da família toda. Ia falar a verdade que eu engoli por 18 anos. E eles iam ouvir. No dia seguinte, liguei para o Marcos em Portugal. Contei tudo. O que aconteceu na festa, o que eu sentia há anos, o que eu ia fazer. Ele ficou em silêncio um tempo. E depois disse: Mãe, você aguenta essa mulher há 18 anos. 18. Eu não aguento ela nem por 3 dias quando vou aí. Faz o que você precisa fazer. Eu tô do seu lado. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém da família me via. Eu passei a vida achando que mãe tinha que aguentar tudo. Que ser avó era servir sem reclamar. Que família era sacrifício infinito em troca de amor que nunca vem. Tava errada. Família que humilha não é família. Filho que se cala não é aliado. E amor que só existe quando você é útil não é amor, é exploração. Aquela semana, o telefone da Renata tocou para pedir que eu buscasse a Marina na escola, porque ela não ia dar tempo. Eu olhei o número, deixei tocar e não atendi. Era só o começo. A primeira semana foi difícil. O telefone tocava e eu olhava para o número. Renata, Eduardo, até a Marina do celular da mãe. E não atendia. Mandavam mensagem. Sogra, você pode buscar a Marina amanhã? Mãe, preciso que você fique com o Felipe na quinta. Vó, cadê você? Eu lia e não respondia. Ou respondia com uma palavra só: não posso. Sem explicação, sem desculpa, sem justificativa. Só não posso. Na segunda semana, o Eduardo ligou preocupado. Mãe, tá acontecendo alguma coisa? Você tá estranha. Eu disse que estava ocupada, que tinha compromissos, que ele não precisava se preocupar. Ele insistiu um pouco, mas não muito. Não o suficiente. Desligou achando que era fase. Na terceira semana, a Renata mandou uma mensagem irritada. Sogra, a Marina tá perguntando por que a senhora sumiu. Isso tá afetando ela. Eu li, respirei fundo e respondi. Diz pra Marina que a avó ama ela, mas tá precisando cuidar de si mesma. Não respondeu mais. E assim foi. 1 mês, 2 meses, 3 meses de silêncio. Naquela época, eu fiquei muito tempo sozinha. Sentava na poltrona do Hélio, tomava café olhando pela janela e deixava a memória voltar. E uma memória em especial voltou com força. Era 2001, o Hélio ainda vivo, os meninos já adultos. A gente estava na varanda do apartamento antigo, aquele que a gente vendeu depois, e ele me olhou com aquele jeito sério que ele tinha quando ia falar algo importante. Marlene, você é boa demais. Deixa os outros pisarem em você e finge que não dói, mas dói. Eu sei que dói. Um dia você vai ter que parar de fingir. Um dia você vai ter que mostrar quem você é de verdade. Eu ri na época, disse que ele estava exagerando. Mas ele não estava. Ele via o que eu me recusava a ver. O Hélio morreu em 2013, sem ver a Renata no auge, sem ver o Eduardo se transformar num marido covarde que prefere a paz com a mulher do que a dignidade da mãe. Talvez tenha sido melhor assim. Ele não ia aguentar ver o que eu aguentei. Mas agora eu ia fazer o que ele sempre disse. Ia parar de fingir. Ia mostrar quem eu era de verdade. O sumiço funcionou melhor do que eu esperava. Sem a avó buscando na escola, a Renata teve que reorganizar a vida. Sem a avó cozinhando no domingo, os almoços de família viraram delivery caro. Sem a avó ficando com as crianças, as férias de abril viraram um caos de babá de última hora e agenda estourada. E o dinheiro? O dinheiro que eu emprestava quando o escritório do Eduardo apertava? Ninguém pediu. Provavelmente porque sabiam que a resposta ia ser não posso. A Renata começou a comentar com as amigas que eu tinha mudado, que eu estava estranha, que provavelmente era início de demência. Eu soube porque a Marina me contou escondido, numa ligação chorosa que eu atendi porque era ela, porque era minha neta, porque eu nunca ia deixar de ser avó mesmo sumindo da vida dos pais. Vó,
A mãe tá dizendo que você tá ficando gagá, é verdade? Eu disse que não, que eu tava bem, que a mãe dela tava enganada. Ela pareceu aliviada. Desligou dizendo que me amava. Gagá. A mesma palavra que a Renata usava para me diminuir. A mesma palavra que ela queria que os outros usassem para me descartar. Mas eu não era gagá. Eu tava mais lúcida do que nunca. Em maio, chegou o convite do casamento do Lucas. Papel bonito, letra dourada, cerimônia no campo, 200 convidados. E no final, um bilhetinho da noiva. Vó, a gente faz questão que você faça o brinde da família. Você é a pessoa mais importante. A pessoa mais importante. Até me emocionei. Mas a emoção durou pouco, porque eu sabia que aquele convite era a oportunidade que eu estava esperando. Liguei para o Marcos naquela noite. Contei que ia fazer o discurso. Ele perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que tinha. Ele disse: então faz. Fala tudo. E depois me liga para contar como foi. Prometi que ligava. Passei o mês de maio escrevendo o discurso. Não no papel, na cabeça. Cada frase, cada pausa, cada olhar. Eu sabia exatamente o que ia dizer. E sabia que, depois de dizer, nada ia ser como antes. Mas nada já não era como antes fazia muito tempo. A diferença é que agora eles iam saber também. O casamento era dia 21 de junho. Marquei no calendário. E esperei. Se você chegou até aqui, é porque sabe o que é engolir calada e fingir que tá tudo bem. Deixa um like para essa história chegar em quem precisa ouvir. Se inscreve para lembrar que você merece respeito. Clica em hypar. Isso fortalece nosso canal. Me conta, alguém já te fez de invisível assim? Escreve aí, porque agora vem o discurso. No dia 20 de junho, véspera do casamento, eu não dormi. Fiquei a noite inteira sentada na poltrona do Hélio, olhando para o teto, ensaiando cada palavra na cabeça. Não era nervosismo, era clareza. Uma clareza que eu não sentia há anos. Eu sabia exatamente o que ia fazer. E sabia que não tinha volta. De manhã, tomei banho demorado, vesti a roupa que eu tinha separado, um vestido azul marinho elegante, mas simples, que o Hélio sempre gostou. E olhei no espelho. 68 anos, me olhando de volta. Rugas, cabelo grisalho, olhos cansados de quem viu demais e aguentou demais. Mas também olhos firmes. Olhos de quem tomou uma decisão. Peguei a bolsa, saí de casa e fui para o local do casamento. Cerimônia no campo, a 1 hora de Belo Horizonte, num daqueles espaços de evento que parecem cenário de revista. Quando cheguei, o lugar já estava cheio de gente arrumando as últimas coisas. Flores, cadeiras, a tenda onde ia ser a festa. Tudo bonito, tudo caro, tudo pago pelo Eduardo e pela Renata. Ou melhor, pelo cartão de crédito deles, que provavelmente ia demorar anos para ser pago. A cerimônia começou às 4 da tarde. Lucas lindo de terno, a noiva de branco caminhando no gramado, música suave, todo mundo emocionado. Eu sentei na primeira fila, do lado da família do noivo, e assisti tudo com um sorriso no rosto. Um sorriso de verdade, porque eu amava aquele menino. Sempre amei. Ele era o primeiro neto, o que eu vi nascer, o que eu busquei na escola durante anos, o que me ligava escondido para contar as coisas da vida. O casamento era dele, não da Renata, e eu não ia estragar o momento dele. Ia esperar a hora certa. A festa começou às 6. Jantar servido, música ao vivo, gente dançando, gente bebendo, gente fingindo que era a família mais feliz do mundo. Eu fiquei na minha mesa, observando. Vi a Renata circulando de grupo em grupo, sorridente, simpática, mostrando o vestido caro, recebendo elogios. Vi o Eduardo do lado dela, calado como sempre, sorrindo quando ela sorria, concordando quando ela falava. Vi os meus netos, Felipe, Marina, correndo entre as mesas, felizes porque estavam numa festa bonita e não sabiam de nada. Às 9 da noite, depois do jantar, veio a hora dos brindes. O pai da noiva falou primeiro, depois a mãe, depois os padrinhos. E então o mestre de cerimônias pegou o microfone e disse: "E agora, convidamos a avó do noivo,
Dona Marlene, para fazer o brinde da família. Eu levantei devagar, o salão inteiro me olhando. 200 pessoas esperando o discurso fofo da vovó. A Renata, na mesa da frente, sorriso de quem não esperava nada, porque para ela eu nunca tinha nada importante para dizer. Caminhei até o palco, subi os 3 degraus, peguei o microfone, respirei fundo. Olhei para o Lucas, que me olhava com amor. Olhei para Marina, para o Felipe, sentados juntos, esperando a avó falar coisa bonita. E olhei para Renata, que sorria, que ainda não sabia. Boa noite a todos, comecei. A voz firme, mais firme do que eu esperava. Eu sou a Marlene, avó do Lucas. E eu queria começar dizendo o quanto eu amo esse menino. Desde que ele nasceu, há 22 anos, ele foi a alegria da minha vida. Eu busquei ele na escola, eu fiquei com ele nas férias, eu vi ele crescer e se transformar nesse homem incrível que está aqui hoje, casando com a mulher que ele ama. Lucas, vó te ama muito. Muito. Ele sorriu, emocionado. A noiva sorriu. O salão suspirou, esperando a parte fofa continuar. Mas eu não ia continuar na parte fofa. Mas antes de fazer o brinde, eu preciso contar uma coisa. Algo que eu guardei por muito tempo e que eu não consigo mais guardar. O sorriso da Renata tremeu. O Eduardo mexeu na cadeira, desconfortável. O salão ficou em silêncio absoluto. Eu apertei o microfone com força e continuei. Há 3 meses, na festa de 18 anos do Felipe, a minha nora pegou esse mesmo microfone e disse na frente de 80 pessoas que eu pelo menos ainda servia para pagar festa. 80 pessoas riram. O meu filho não disse nada, e eu fui embora em silêncio, porque era o que eu sempre fazia, engolir e sorrir. O silêncio no salão era ensurdecedor. A Renata tinha perdido a cor do rosto. O Eduardo olhava para o chão. Mas eu não vim aqui para fazer vingança, continuei. Eu vim aqui para contar a verdade que eu escondi por 18 anos. E então eu contei. Contei dos 18 anos de humilhação, das piadas sobre eu ser sem classe, dos olhares de desprezo quando eu abria a boca. Isso é coisa de antigamente, sogra, que me cortavam na frente dos netos. Do Natal em que a Renata riu de mim porque eu pronunciei uma palavra em inglês errado, e do meu filho rindo junto em vez de me defender. O salão estava paralisado, ninguém se mexia, ninguém tossia, ninguém olhava para o celular. 200 pessoas prendendo a respiração enquanto eu falava. Eu fui a avó que buscava os netos na escola quando a Renata não podia. Continuei. A avó que cozinhava nos domingos porque eles gostavam da comida da avó. A avó que ficava com as crianças nas férias inteiras enquanto eles viajavam para a praia. A avó que emprestava dinheiro quando o escritório do Eduardo apertava. Eu fiz tudo isso durante 18 anos. Tudo. E em troca, recebi piada de microfone. A Renata levantou da cadeira, o rosto vermelho, e disse alto. Isso é um absurdo. Ela tá senil, gente. Ela não sabe o que tá falando. Eu olhei para ela. Olhei bem fundo, com toda a calma que eu tinha guardado durante 18 anos. Senil, Renata. É assim que você quer resolver? Me chamar de senil na frente de 200 pessoas, igual você fez com as suas amigas quando eu sumi durante 3 meses? Quando você disse que eu estava ficando gagá porque parei de atender telefone? Ela ficou muda. O Eduardo levantou também, tentando controlar a situação. Mãe, para com isso. Vamos conversar lá fora. Isso não é lugar. Não é lugar, Eduardo. Eu apontei o microfone para ele. E a festa do Felipe era lugar? Porque foi lá que a sua mulher disse que eu pelo menos servia para pagar festa, na frente de 80 pessoas. E você não fez nada, nada. Ficou calado, igual você ficou calado durante 18 anos enquanto ela me humilhava na sua frente. Ele abriu a boca para responder, mas não saiu nada. O advogado que ganhava causas na frente de juiz não conseguia defender nem a mãe, nem a mulher. Ficou parado, o rosto branco, sem palavras. Eu esperei 18 anos, continuei. 18 anos achando que se eu fosse boa o suficiente, útil o suficiente, generosa o suficiente, vocês iam me respeitar. Mas não funciona assim. Porque para vocês,
Eu nunca fui família. Fui mão de obra, fui banco. Fui a velha que pagava, buscava, cozinhava e depois sentava no canto calada para não atrapalhar. A Marina começou a chorar baixinho, sem entender direito o que estava acontecendo. O Felipe olhava para o chão, constrangido. Eu senti o coração apertar. Eu não queria machucar meus netos, mas eu precisava falar. Precisava que eles soubessem. Marina, Felipe, eu disse, olhando diretamente para eles. A avó ama vocês, ama demais. Isso aqui não é sobre vocês. Isso é sobre os adultos que deveriam ter me tratado com respeito e não trataram. Vocês não têm culpa de nada, mas vocês precisam saber a verdade. Porque um dia vocês vão ser adultos também, e vocês precisam saber que não se trata assim quem você ama. O Felipe levantou a cabeça e olhou para mim. Não disse nada, mas eu vi nos olhos dele que ele entendia. Que ele já tinha visto coisas que não deveria ter visto. Que ele sabia mais do que os pais imaginavam. E você, Lucas? Eu virei para o meu neto mais velho, que estava na mesa principal com a noiva. Você é a razão de eu estar aqui. Você me pediu para fazer o brinde porque você queria que a avó participasse do dia mais importante da sua vida. E eu vim. Vim porque te amo. Vim porque você sempre me tratou com carinho, sempre me ligou, sempre me viu como pessoa e não como empregada. Esse brinde é para você. Que você seja feliz. Que você construa uma família onde as pessoas se respeitam de verdade. E que você nunca, nunca fique calado quando alguém que você ama estiver sendo humilhado. O Lucas levantou, os olhos cheios de lágrima, e caminhou até mim. Subiu no palco, me abraçou apertado e disse no meu ouvido: Eu te amo, vó. Obrigado por falar. Aquele abraço valeu cada segundo de humilhação que eu passei. Valeu cada noite chorando escondida. Valeu cada "não começa, mãe" que eu engoli. Porque ali, naquele palco, na frente de 200 pessoas, meu neto estava do meu lado. Eu me soltei do abraço, olhei para o salão e disse: Eu não vim aqui para destruir família. Eu vim aqui para dizer a verdade. Porque eu passei a vida inteira acreditando que amor era aguentar calada. Que ser avó era servir sem reclamar. Que família era sacrifício infinito em troca de migalhas de reconhecimento. Mas não é. Amor é respeito. Família é dignidade. E eu mereço as duas coisas. Coloquei o microfone no suporte, desci do palco e caminhei em direção à saída. O salão estava em silêncio absoluto. Ninguém aplaudiu, ninguém vaiou, ninguém sabia o que fazer. A Renata chorava de vergonha, a cabeça baixa, as amigas em volta sem saber o que dizer. O Eduardo continuava paralisado, olhando para o nada. E eu caminhava entre as mesas, de cabeça erguida, sem olhar para trás. Na porta, alguém me segurou pelo braço. Era o Felipe. Vó, ele disse, a voz baixa. Eu sempre soube que a mãe tratava mal a senhora. Eu via. Eu só não sabia o que fazer. Eu olhei para ele, 18 anos, quase um homem, os olhos cheios de culpa que não era dele. Você não tinha que fazer nada, meu amor. Você era criança. Os adultos é que tinham que fazer. E não fizeram. Ele me abraçou, forte do jeito que adolescente abraça quando não sabe dizer com palavras. Eu abracei de volta. Eu vou te ligar, vó, toda semana, prometo. Eu vou atender, meu amor. Sempre. Ele me soltou, voltou para o salão e eu saí. Do lado de fora, a noite estava fria. Junho em Minas, inverno chegando. Eu caminhei até o estacionamento, entrei no carro que o Marcos tinha mandado para me buscar. Ele pagou o motorista de Portugal, disse que eu não podia dirigir depois de uma coisa dessas. E sentei no banco de trás. O motorista perguntou: A senhora tá bem? Eu olhei pela janela para o céu estrelado, para o silêncio do campo. Tô. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô bem. O carro saiu do estacionamento. A festa ficou para trás. A humilhação ficou para trás. 18 anos de silêncio ficaram para trás. No caminho de volta, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Marcos. Como foi? Eu respondi. Falei tudo. Ele mandou. E como você tá? Eu pensei um pouco. E escrevi. Livre.
Ele mandou um coração. Eu sorri. Quando cheguei em casa, sentei na poltrona do Hélio, igual eu fazia toda noite. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não chorei. Dessa vez eu não fiquei remoendo mágoa. Dessa vez eu só fiquei ali, em silêncio, sentindo o peso sair dos ombros. Você tinha razão, amor, eu disse pro vazio. Um dia eu ia ter que mostrar quem eu era de verdade. Hoje eu mostrei. E eu juro que senti o Hélio sorrindo de algum lugar. Um mês depois. O apartamento tá igual. A poltrona do Hélio no mesmo lugar, o café no mesmo horário, a rotina de sempre. Mas eu tô diferente, mais leve, mais eu. O Lucas liga toda semana, igual prometeu no casamento. Conta da vida de casado, das pequenas brigas e das grandes alegrias, pede conselho de vó. A noiva dele, a Fernanda, me mandou uma mensagem uns dias depois do casamento. Dona Marlene, obrigada por ter sido honesta. O Lucas me contou tudo, a senhora é mais forte do que imagina. Guardei a mensagem. Leio de vez em quando, o Felipe liga às quartas-feiras, sem falta. Às vezes fala do colégio, às vezes fala de menina, às vezes só fica em silêncio comigo no telefone, porque não sabe o que dizer, mas quer ouvir a voz da avó. 18 anos, já quase um homem. E finalmente me vendo como gente. A Marina demora mais. Ainda não entende direito o que aconteceu. Ainda tem a mãe no ouvido dizendo que a avó passou dos limites. Mas no mês passado mandou uma mensagem escondida. Vó, saudade. Posso ir te visitar? Eu respondi que sim. Ela veio. Ficou uma tarde inteira comendo bolo e me mostrando coisa no celular. Não falamos do casamento. Não precisava. Ela só queria a avó de volta. Do Eduardo eu recebi uma carta. Uma carta de verdade, escrita à mão, entregue pelo correio. 3 páginas pedindo desculpa. 3 páginas dizendo que ele sabia que tinha errado, que ele foi covarde, que ele deixou a comodidade com a mulher pesar mais do que o respeito pela mãe. Eu li uma vez. Guardei. Não respondi ainda. Talvez um dia eu responda. Talvez não. Mas pela primeira vez em 18 anos, meu filho admitiu que eu tinha razão. Isso já é alguma coisa. Da Renata? Nada. E eu não esperava nada. Ouvi dizer pelas netas que ela anda evitando eventos de família, que as amigas dela comentam o que aconteceu, que ela não olha mais na cara de ninguém nas reuniões. Não sinto pena. Não sinto alegria. Só sinto que a verdade tem um peso e agora é ela quem carrega. O Marcos veio me visitar no mês passado. Ficou uma semana, dormiu no quarto de hóspedes, cozinhou para mim, me levou para passear. Na última noite, sentamos na varanda e ele disse: Mãe, você devia ter feito isso há muito tempo. Eu disse: É, mas antes tarde do que nunca. Ele riu. Eu ri. E ficamos ali, em silêncio, olhando a cidade de noite. 68 anos de vida me ensinaram muita coisa. Mas a lição mais importante eu só aprendi agora. Você não precisa de herança, de casa, de dinheiro, de trunfo jurídico para se defender. Você só precisa da verdade. E de coragem para falar ela em voz alta. Eu falei. E finalmente eu sou livre. Essa história acabou, mas eu sei que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias de mulheres que decidiram parar de engolir calada. E me conta, o que mais te marcou? Foi o discurso? Foi a coragem da Marlene? Escreve aqui embaixo. Tem muitas outras histórias esperando por você. Se inscreve e clica em ripar para não perder a próxima.